Boa noite, alguns minutinhos adiantado, como sempre, sou um pouquinho apressado, um pouquinho neurótico com o horário, então, aqui no horário combinado com vocês, para conversarmos um pouquinho, mais uma aula, hoje, sobre Quimbanda, algo que eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas, que é a Quimbanda, como funciona a Quimbanda. Então eu tenho feito muita live de Quimbanda por conta disso. Mesmo que também sendo sacerdote de Orixá, também já realizei algumas lives de Orixá. Vocês me perdoem o barulho dos cães latindo, que tem um filhotinho de cachorro aqui em casa, aí ele fica latindo e aí o outro cachorrinho responde. Então vocês me perdoem esse barulho que possa apresentar aí na live. E eu noto que muitas pessoas têm dúvidas enormes sobre a Quimbanda, sempre pedem para eu falar de Quimbanda. Eu acredito que seja por uma lógica, porque Orixá a gente já encontra muito conteúdo aí na internet. Mesmo que cada família tenha a sua forma, você encontra muito conteúdo. De Quimbanda já é alguma coisa difícil, principalmente o assunto de hoje, ponto riscado. Então, por favor, compartilhem a live. Vamos explodir essa live como foi a última. Quase 300 pessoas na última live. Então vamos estourar essa live também com bastante pessoas para falar sobre esse assunto polêmico. Uns acreditam, outros não. Eu vou falar aqui aquilo que é funcional na minha vertente, aquilo que é funcional na minha vida, aquilo que eu pratico com o que eu aprendi com a minha família de Quimbanda, e pratico isso para os meus iniciados, as pessoas filiadas ao templo e para as pessoas à minha volta e até mesmo para mim próprio. E aí vamos falar sobre esse assunto magnífico. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo bastante bastantes nomes novos por aí. Acredito que seja a primeira vez de algumas pessoas aqui na live. Então, quem puder compartilhar, curtir, divulgar esse trabalho. O meu principal intuito é esclarecer um pouquinho, trazer um pouquinho de conhecimento, aquilo que eu lutei muito para aprender, até porque não é fácil. E Quimbanda é um culto que é bem complexo, um culto enorme, é um culto bem com bastante conhecimento, um culto bem profundo. Quimbanda não é simplesmente cortar uma galinha para o Exu e tá ótimo, Então vamos falar sobre o ponto riscado. O Davi falou que é um assunto que chama atenção. Eu sou fascinado por ponto riscado, até porque na minha tradição é a base, é o ponto riscado. Então eu sou extremamente apaixonado por essa magia de ponto riscado. Então foi algo que eu fiz muita questão de me aprofundar. E como um Tata Linganga, eu tenho por obrigação me aprofundar. Bom, a gente vê aí o início da comunicação através de símbolos, algo datado pela história, lá por volta de 3.500 antes de Cristo. Isso aí datado pela história, mais ou menos por esse meado aí de 3.500 antes de Cristo, onde a história data como
o início, né, da comunicação através de símbolos. Então você vê que muitos povos antigos, como exemplo, os incas, astecas, egípcios, realizavam comunicações através de símbolos. Então desenhavam em suas construções, contavam as suas histórias através de desenhos. A gente sabe que essa magia, aí toda essa comunicação através dos desenhos, não é só a partir de 3.500 a.C. Muito pelo contrário. Eu estou tentando ajeitar esse EQT aqui, gente, ele não está ficando muito legal não, mas eu acho que agora melhorou. Muito pelo contrário. Há muitos anos você vê essa comunicação. Você vê, por exemplo, os indígenas utilizavam muito símbolos para determinar locais. Você tem aí a cruz, que é um símbolo, e a gente vai falar sobre isso. O Marcelo aqui me perguntou onde que encontra os símbolos de pontos riscados para estudo e interpretação. Então, meu querido, sinceramente, eu não sei te dizer, porque eu aprendi isso na prática. Eu aprendi isso aí com a minha família de Quimbanda. Então eu não posso te indicar algum material. Nunca, para ser bem sincero, eu nunca li nenhum material de Quimbanda. Nunca busquei nenhum material, ler algum livro que alguém escreveu. Não, eu nasci e fui criado dentro da Quimbanda, então eu tive um convívio muito grande, assim como também no Xexelabá, né, no culto dos orixás, no culto Yorubá. Então foi algo natural para mim, né? Não foi algo que eu estudei através de curso, como a gente vê hoje em dia, que é algo que eu particularmente tenho meu receio, sou um pouco contra isso, que eu acho que cada um deve aprender aquilo dentro da sua família, né? Então a minha família de Quimbanda tem a forma de fazer as coisas, a família do vizinho tem a forma de fazer as coisas, a outra família tem a forma de fazer as coisas. Então, eu acho que a pessoa que vai adentrar um templo, ela tem que se dedicar a aprender com aquele sacerdote, aprender aquela tradição, para honrar aquela ancestralidade. Então, sinceramente, eu não tenho nenhum material que eu possa te indicar para que você leia. Tanto que o material que eu tenho do templo, que é algo que eu não comercializo, só envio para os iniciados, que são umas questões básicas de Quimbanda, né, o princípio aí, foi produzido por mim, né, tudo que eu tenho na cabeça, anotado no meu caderno, então não foi algo que veio de uma outra apostila ou algo do tipo, enfim. Então você vê algo já bem antigo. Você vê que eu, né, quando criança, eu vi muito isso, já ouvi muito isso, né? Aquele de você, vamos riscar um sol no chão com giz, né, para chamar o sol porque tá chovendo, né? Isso é algo que a gente, né, hoje tem como alguma coisa que fica aí como magia, vamos colocar assim, mas que antigamente eles realmente utilizavam isso, né? Eles realmente riscavam no chão, riscavam em árvores, né? Muitos indígenas riscavam em árvore. Aquela tradição de você riscar as iniciais do casal e um coração à volta ali na árvore, para que esse casal tenha união, para que esse casal tenha um bom casamento, isso aí é uma magia antiga. Não é simplesmente você vai lá, risca, porque é algo romântico. Não, e também não é em qualquer árvore. Antigamente eles faziam isso, tinha uma árvore específica, né? Tinha uma reza específica. Então, a comunicação através de desenhos, ela é muito
antiga, muito antiga mesmo. Então, não é algo tão recente, tá? Então você vê aí, como eu sempre falo, a quimbanda, ela existe desde que tem ancestralidade. Então, desde que existiu a primeira pessoa no mundo, né, o primeiro casal no mundo, não estou falando aqui de Adão e Eva, tá? Por favor, estou falando de quimbanda. Então, desde que existiu o primeiro casal no mundo, os primeiros seres no mundo, esses seres vieram de alguém, que vieram de outro alguém, que foram criados por outro alguém. Por quem? A gente não sabe, mas tem essa ancestralidade. Então, se hoje nós estamos aqui, é porque existiam ancestrais que resistiram, que lutaram, que batalharam para a nossa existência. Então, isso aí é ancestralidade. Onde envolve ancestralidade, envolve quimbanda. Você vê a própria natureza, ela é criada por ancestralidade. Uma árvore nasce a partir de outra. Então, isso é uma ancestralidade. Desde quando você tem essa força ancestral, você tem a presença da quimbanda. Perguntaram aí sobre eu bati aqui na tela, gente, me desculpa. Sobre romantizarem Exu. Depois eu falo sobre isso. Gente, meu olho tá vermelho é por causa da fumaça. Quem viu meus stories viu que eu tava soprando fumaça aqui na Cafô de Exu. Eu esqueci de deixar a porta aberta, acabou ficando cheio de fumaça aqui. Mas tá tudo bem. Antes que perguntem. Então, você vê aí essa presença ancestral. E o que é o ponto riscado dentro da quimbanda? A comunicação com os espíritos. A comunicação dos espíritos. Um Exu, uma pombogira, um caboclo, um preto de quizomba, um cigano, ele risca o seu ponto, não é à toa. Seja esse ponto identificado através do oráculo, que é algo bem comum dentro da minha família. A gente vê o ponto riscado através do oráculo de ossos, até porque a gente não tem essa obrigação, ou não força Exu a ter a obrigação de se manifestar. Então, a gente muitas das vezes identifica, através do oráculo de ossos, o ponto riscado daquela entidade. Ou a própria entidade mesmo, manifestada, pode vir a se manifestar, riscar o seu ponto e falar, olha, eu quero a minha ferramenta com esse ponto, esse é o meu ponto riscado por isso, isso e isso. Uma coisa importante, se a entidade se manifestou para riscar o ponto, ela tem que dar o porquê de tudo aquilo que ela riscou, mesmo que o sacerdote conheça. Até porque é através disso que a gente vai ver aí a firmeza daquele espírito. Essa identificação na minha família, ela só funciona, né? A gente só vê em momentos iniciáticos. Por quê? Porque um ponto riscado, por exemplo, que vai indicar que um Exu atua no povo das trevas, no cemitério, por exemplo, existe toda uma fundamentação. O que adianta eu chegar para você e falar assim, olha, ponto riscado do seu Exu fala que ele atua no povo das trevas lá no cemitério. Tá, mas o que é o povo das trevas? Qual a função desse povo? Quais as características o Exu traz por atuar nesse povo? Então é algo que requer uma fundamentação muito grande e que, pelos olhos da minha família, da minha vertente de quimbanda, não seria apropriado uma pessoa sem iniciação descobrir tantos segredos. Então, após a iniciação, aí sim, a pessoa vai descobrir o ponto riscado, vai ter as explicações, vai ter todo um estudo. Quimbanda não é da noite para o dia.
Não é algo que você se iniciou hoje, amanhã você está abrindo um templo de Quimbanda, atendendo pessoas. Muito pelo contrário, eu acredito aí que uma pessoa para se tornar um Tata Ninganga com muita dedicação é pelo menos uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, de muito estudo, muita convivência. Caso não, isso aí pode demorar um tempinho, porque o princípio do culto é o oráculo de ossos, que é um oráculo difícil ao extremo. Então você tem que identificar ali aqueles ossos, o que aqueles ossos estão te falando, estão te revelando, e através daquilo você transmitir um recado, ver um ponto riscado, ver um reino, uma legião, enfim. Então, se o oráculo base, né, o oráculo principal aí de um Tata Ninganga é o oráculo de ossos e ele é muito difícil de se decorar, requer muito estudo. Né? São tantas combinações, imagine, você tem 7 ossos e 7 búzios. A quantidade de combinações, você tem 49 combinações possíveis e cada uma dessas combinações vão te falar algo. Então é algo que realmente requer muito estudo, muita dedicação. Então não é, me iniciei hoje, amanhã eu estou abrindo o templo de Quimbanda. Não é assim. Eu não fundamento o templo de Quimbanda para ninguém enquanto a pessoa não estiver preparada. Não só de Quimbanda, como também de Orixá. Tá? Isso é uma coisa que é importante se deixar bem claro. A pessoa ela precisa ter um preparo muito grande, ela também precisa ter uma terra, né? Porque Quimbanda tem a fundamentação, você tem aí o quebra-demanda, né? Que alguns templos chamam de tronqueira, você tem aí a cafua para plantar, assentamentos. Então não é em qualquer canto, é algo que é feito diretamente na terra e que requer um espaço próprio, né? Seria um pouco sem sentido você plantar algo numa casa alugada, algo que não seja seu. Então você acaba trocando ali, talvez até mesmo ofendendo os ancestrais daquela pessoa, que às vezes batalharam tanto para ter aquela casa e não concordam com tal atitude. Então isso aí pode causar inclusive sérios problemas. Então você tem aí a ciência do ponto riscado. Através de um ponto riscado você identifica um espírito. Identifica um espírito como? Em todos os sentidos possíveis. Através do ponto riscado você identifica o reino que o espírito atua, os reinos que o espírito atua. Você identifica as características daquele espírito ao olhar um ponto riscado, a forma daquele espírito trabalhar, se é um espírito mais bruto, se é um espírito mais tranquilo, se é um espírito mais observador, se é um espírito mais brincalhão, tudo isso você observa por um ponto riscado. Então o Tata Ninganga, ele vai olhar aquele ponto riscado ali e ali ele já vai identificar o Exu da pessoa. Ali ele já vai identificar até mesmo algumas características que a pessoa carrega à torno, à volta ali daquele espírito. Alguém me perguntou se a mão de corte só é passada após iniciação, ou a entidade pode passar essa mão para a pessoa. Bom, a mão de corte não é passada pela entidade. A mão de corte ela é passada pelo sacerdote de Quimbanda, no caso o Tata Ninganga, que recebeu de uma outra pessoa. Então, é algo que é realmente passado só após iniciação, e você tem 2 etapas aí da mão de corte, pelo menos dentro da minha família. Você tem a mão de corte na iniciação, a mão de corte iniciática, e você tem a mão de corte sacerdotal. Então você, ao se iniciar, você está autorizado a sacrificar para os seus espíritos, obviamente com orientação do seu Tata Ninganga, do seu sacerdote, e também com a orientação do oráculo que você recebe, que é chamado jogo de Carifã, oráculo de Carifã, que é composto por 7 búzios. Onde a pessoa vai aprender a manipular esse oráculo, vai aprender a conversar com o Exu,
ver qual animal que o Exu pede. Qualquer dúvida, o Tata Linganga está ali para ajudar a pessoa. Então a pessoa, ela, no momento iniciático, ela só vai ter autorização para sacrificar para os seus Exus, as suas entidades, caso a pessoa passe por outras ritualísticas. Agora, a mão de faca sacerdotal, a pessoa recebe no dia da plantação da cafua, tá? Então, quem não sabe o que é a cafua, é um fundamento, uma coisa que é plantada no meio da casa de Exu, tá? Então você tem a casa de Exu. Aquela casa de Exu, ela só se torna uma cafua quando você tem a cafua plantada ali no buraco, toda a ritualística feita, que é um ritual ali, uma plantação, uma firmeza, que através da cafua você consegue invocar qualquer espírito. Então, por exemplo, você precisa realizar um corte para 7 saias. Eu não tenho nenhum assentamento de 7 saias aqui na minha cafua. Então eu posso realizar invocando essa energia. Por quê? A cafua seria esse grande portal que você, sabendo invocar, você vai chamar aquele espírito, inclusive o ancestral da pessoa. Não é a egrégora de 7 saias. Você vai chamar aquele ancestral de fulaninho de tal, nascido tal dia. Mas agora você tem que saber fazer. Então você vai ter essa mão no momento que você tem a sua cafua através de uma ritualística, aonde a sua mão é sacralizada para tal, aonde você tem a sua faca sacerdotal e a sua mão sacerdotal que te dá autorização para sacrificar para outros Exus. Enquanto não tem a cafua plantada, enquanto não tem a sua mão sacralizada para tal, você tem a autorização para cortar para as suas entidades, tá? Então isso é algo muito importante. E se alguém chegar e fizer achando que já tem a mão de faca sacerdotal, aí que segure a banda depois, né? Até porque quimbanda não é bagunça. Então, voltando ao assunto do ponto riscado, né, que eu acredito que é o que todo mundo está aguardando aí na live. Então você tem essa comunicação que você consegue identificar o espírito em sua totalidade. Um Tata Linganga, um sacerdote de quimbanda, ele vai identificar o espírito pelo ponto riscado, tá? Então, se o Exu ele riscou o ponto ou foi visto o ponto através do oráculo de ossos, o sacerdote ele vai conseguir identificar toda aquela fundamentação daquele Exu. Cada elemento, cada mínimo detalhe dentro do ponto riscado traz um significado. E a junção de tudo isso vai te mostrar até mesmo os gostos desse espírito. Então, alguns exemplos que você tem. Seria aí os tridentes, a base do ponto riscado de Exu, mas que pode se aplicar em outros pontos riscados também. Assim como os pretos de Kizomba, que são os pretos velhos quimbandeiros, os caboclos quimbandeiros, boiadeiro, quimbandeiro e os ciganos quimbandeiros. Então você pode ver aí a presença do tridente não só no ponto riscado de Exu. O tridente, ele tem aí a grande influência grega. Você tem aí na mitologia grega, se você pesquisar sobre o tridente, você vai ver que ele tem a sua origem na Grécia e que ele é uma arma branca. As pessoas pensam que o tridente, ele representa os 4 elementos, isso, aquilo, outro, mas na realidade não. Na realidade, o tridente, ele é uma arma de guerra. A ganga, que seria as limitações do tridente, seria até onde você vai enfiar essa arma no seu inimigo. Então, por exemplo, a faca, ela tem o seu cabo. Você sabe até onde você pode enfiar a faca, a espada, né, no seu inimigo e puxar de volta. A mesma coisa a ganga do tridente. Enfiar, você prende o seu dedo e puxa de volta.
Então é tido como uma arma de guerra. E por isso foi tido como um grande símbolo de poder. A gente sabe que a quimbanda ela é brasileira, é um culto brasileiro que surgiu com a mistura de várias culturas. Então a quimbanda ela tem aí o seu surgimento não só com a sua ligação com o culto africano, com o culto banto, não, mas com a junção de várias culturas. Cultura indígena, cultura europeia e várias outras culturas. Então foi aí que teve, né, o surgimento da quimbanda com essa misturas de culturas. Então o tridente, por ser uma arma de guerra, ele era tido, né, claro, obviamente, como uma arma letal. Então quem matava alguém na Grécia com o tridente era um símbolo de grande poder, né? Aquela pessoa portava o tridente como poder para exibir a sua força, exibir a sua potência. Tipo, não mexe comigo que eu sou perigoso, mais ou menos por aí. Isso adentrou na quimbanda também como arma de poder. Então o tridente no Exu, na Pombogira, ele representa um poder, representa a força, representa o símbolo de guerra, o símbolo de conquista. O tridente ele pode ser ativo ou receptivo, quadrado ou redondo. Não tem a ver com o quadrado ser tridente macho, redondo, tridente fêmea. Não tem a ver com isso, tá? Ele tem o seu significado de ativo, dinâmico, né, dinâmico receptivo, aonde o quadrado ele representa aí um Exu chefe de falange, representa aí um Exu guerreiro ou uma pombogira guerreira, tá ligado à conquista, tá ligado à força, tá ligado ao poder. E o redondo ele faz aí alusão ao útero, então acredito que por isso foi muito associado à pombogira, mas que na realidade Exus masculinos ou outras entidades também fazem a utilização do tridente redondo, que ele representa a vida, por ter esse símbolo arredondado, ele ser oval, então ele representa aí essa vida. Ou também essa questão do recebimento de almas, direcionamento, né? Então ele tem várias interpretações à volta do tridente. Então você vê, por exemplo, um Exu de mata, né? Um exemplo, um quebra-galho, um Exu de mata. E esse Exu quebra-galho, ele atua aí no povo das flores, tá? Que tá ligado aí também às frutas, né? Tá ligado aí a essa vida dentro da mata, né? A essa continuidade de vida dentro da mata, os frutos que a mata nos oferece. Então, é um Exu que pode utilizar um tridente redondo. Por quê? Porque ele tá ligado a essa questão da vida, tá ligado às flores, está ligado aí às frutas, está ligado também à magia, né, com as flores. Então tudo isso é uma coisa que deve ser interpretada por um sacerdote que realmente sabe aquilo que está realizando e deve ser explicado para o iniciado. Então você tem aí toda essa simbologia à volta do tridente. Você encontra em alguns pontos riscados setas. Setas que nem sempre representam somente a macaia. Quando a pessoa ela vê a seta, ela já pensa logo na mata, né? Ela remete logo à macaia, né? A flecha do arco e flecha. Quando na realidade tem essa alusão, tem essa representação, sim, é muito utilizado pelo povo da macaia, sim, inegável. Mas também representa as estacas, tá? Então, armas, né, representando aí a estaca. A posição de uma seta, a posição de um tridente pode indicar até mesmo o elemento predominante daquele Exu. Cada Exu e Pombogira, mesmo tendo atuação em vários elementos,
tem um elemento predominante. E aí você vê, né? Você tem os 4 elementos. Nossa, mas tem Exu que está ligado à água? Sim. Quantos Exus estão ligados à praia, aos rios, às riquezas abaixo da água? Não quer dizer que o Exu está ligado à água, que você vai colocar água dentro do assentamento dele. Não tem nada a ver. Mas é um elemento a qual o Exu rege. Então o Exu ele pode ser ligado à praia, né? Então ele está ligado à água, pode ser ligado à terra, pode ser ligado ao vento, né? Ao ar, e pode ser ligado ao fogo. Então você vê alguns povos aí que fazem alusão a isso. Por exemplo, a lira, né? Os Exus da lira, eles podem tranquilamente estarem associados à terra. Por quê? Porque o ouro, a prosperidade, né? O ouro, a prata, o cobre, que é alguns elementos que estão aí ligados à lira, são encontrados na terra. As pedras semipreciosas, que você vê aí a presença dos ciganos, né, dentro da lira, o povo do Oriente, aí nas almas do Oriente, né? Então tudo isso é um estudo muito grande para você descobrir qual é o elemento predominante daquele Exu. Não é todo o Exu que você coloca fogo. As pessoas elas têm o costume de todo o assentamento de Exu que elas vão realizar, elas jogam álcool ali e tascam fósforo ali dentro. Não é todo o Exu que se coloca fogo. Não é todo o Exu que você estoura tuia de pólvora em cima. Não é. Não quer dizer que o elemento que representa em toda a egrégora de Exu seja o fogo da dinâmica, da força, da transformação, que todo o Exu tem o elemento fogo como predominante. E não. Por exemplo, se você encontra num ponto riscado uma seta que está, né, um tridente ao meio, né, da haste central de um ponto, apontando para baixo, esse Exu pode estar ligado aí à terra. Você vê, às vezes em alguns pontos tem uma seta para baixo, uma seta para cima, uma ligada à outra, uma aponta para o solo, outra aponta para o céu. Você vê aí um Exu que está ligado, né, à terra e o ar, né? Então ele está ligado aí ao solo, mas ele também está ligado ao ar. Então tudo isso é muito importante para que você identifique o Exu, para que você obtenha o axé, obtenha a força do Exu na sua vida. Às vezes a seta apontando para baixo pode estar representando as águas, como também apontando para os lados, como também as ondas, né? As ondulações estão aí representando as ondas da praia. Mas não só a praia, também pode representar o rio, tá? Então, às vezes, você vê 3 ondulações juntas, ou às vezes você vê várias ondulações separadas, que representam aí o elemento água. Você vê como um dos símbolos de ponto riscado, bem comum, sol, lua, estrela. Tá? São Exus que estão ligados aí aos astros, estão ligados aí a essa força. Exus que muitas das vezes podiam realizar magias com a utilização dessa força da natureza. A gente tem que entender que a quimbanda ela está ligada à natureza. Ela está ligada a toda essa força da natureza. Então, esses espíritos, quando viventes, possivelmente utilizavam, né? Certamente utilizavam essa magia das folhas, das raízes, das flores, os frutos, a força da lua, a força do sol, a força dos astros, né? Então isso também pode ser representado ali no ponto riscado. Por exemplo, se você vê uma lua cheia num ponto riscado, pode ser um Exu que está ligado à prosperidade, está ligado ao prover, né? Você vê aí a lua cheia representando a fartura, representando aí algo, né, com prosperidade em quantidade. Como você pode ver, a lua minguante, por exemplo, num ponto riscado, que é algo
bem comum, porque esse Exu ele é bom para minguar. Minguar o quê? Ele vai minguar doenças, ele vai minguar negatividade, é um Exu bom para retirar os infortúnios da vida e do caminho da pessoa. Você vê aí o Sol, que representa a intensidade. Um Sol no ponto riscado pode dizer que aquele Exu tem como elemento principal o fogo, sim, mas também tem essa intensidade. A gente vê que o Sol, né, esse queimar do Sol, essa força do Sol, é muito bom, inclusive, para afastar a negatividade, para afastar o infortúnio e também para trazer essa dinâmica de ser um Exu intenso. Então, vários elementos que se fazem presente dentro de um ponto riscado, seja ele de um Exu, seja ele de alguma entidade, transmite algo. Então, não é algo muito simples. Por exemplo, uma ondulação no ponto riscado, é o caso do ponto riscado de uma pombogira, de um iniciado meu. Ele estava por aí, eu vi ele entrar por aí, mas não sei se ele ainda está, e ele me fez essa pergunta hoje. Tem uma ondulação e a ondulação segue com uma seta. É uma pombogira que está ligada à macaia, mas que está ligada às serras, às ondulações do solo, né? Então está ligado aos picos da serra. E você vê aí, nossa, o Exu do povo da mata que está ligado à serra. Qual a vantagem que esse Exu pode trazer? Os altos da vida, os picos da vida, a intensidade. Quando uma pessoa, por exemplo, faz uma escalada, uma pessoa... agora me fugiu o nome, que a pessoa se joga lá do alto dos morros, né, dos picos, né, nem paraquedas, desce de tirolesa, tem vários esportes radicais. A pessoa ela fica com a adrenalina a 1000, porque ela está lá no pico, né? Então, uma pombogira, um Exu que está ligado aí às serras, ele te leva ao pico da sua vida, ele te leva ao auge da sua prosperidade, ao auge da sua felicidade, a essa intensidade do cara. Eu não sei nem o que está acontecendo, mas eu estou feliz. Não sei porquê, mas eu estou feliz. Essa intensidade, essa adrenalina, essa coisa de viver a oportunidade, viver o pico da vida, viver o alto da vida, o auge da prosperidade, o auge do crescimento, tá ligado a isso. Só que a pessoa ela também tem que ter um equilíbrio na sua cabeça, uma boa conexão com o Exu, para que ela não viva, né, os altos e baixos. Ela tem que estacionar no alto, né, ou no meio ou no alto. No baixo, não. Então a pessoa tem que ter muito equilíbrio para isso. Então, para vocês verem, como um mínimo detalhe num ponto riscado faz uma diferença. Por exemplo, o ponto riscado da minha pombogira, que todo mundo já viu na ferramenta dela, já viu aí que tá agora na logo do terreiro. Inclusive a logo ficou linda, né, gente? Foi algo que assim eu ainda tô apaixonado por essa logomarca, que ninguém vai roubar, e nem esse nome. Isso aí está em processo de registro. Esse nome é nosso, ninguém nunca mais tira. Você vê essa espiral. A espiral, ela está ligada aí a 2 reinos. Calunga pequena, porque a espiral nos remete ao templo, nos remete aos ciclos. Ciclos, tempo cronológico. Está ligado ao povo do cemitério. Então a espiral ela pode se fazer presente no ponto riscado de um Exu do cemitério. Ou também no Exu da macaia. Por quê? Você vê aí os círculos na árvore. Quanto mais círculos o tronco de uma árvore tiver, né, mais anéis o tronco de uma árvore tiver, mais tempo essa árvore vivenciou aqui na Terra. Então é uma árvore velha, é uma árvore sábia. Quando você vê uma espiral
espiral no ponto riscado de um Exu de mata, aí não de um Exu de cemitério, de um Exu de mata, você pode ter certeza. É um Exu ou um espírito velho ou um espírito que tem muita sabedoria. Por quê? Porque os anéis da árvore nos remete a isso. A sabedoria, o quanto que aquela árvore já viveu, o quanto que aquela árvore já viu pessoas passando por ali, vivendo, morrendo e por aí vai. Né? Então, experiência de vida. Então, para vocês verem como um elemento pode ter vários significados. Às vezes, dependendo da posição que cada elemento está, o elemento pode mudar o significado. Um deles é a cruz. Né? Você vê, a cruz em cima de um pedestal representa o cruzeiro das almas. Lembre-se, o reino do cruzeiro não é representado pela cruz com 3 escadinhas, né, com aquele pedestal. Não. O reino do cruzeiro, ele é representado somente com a cruz. Somente o cruzeiro. Cruzeiro com pedestal embaixo é cruzeiro das almas, usado apenas para Exus que atuam no cruzeiro das almas. Nem sempre um Exu que atua no cemitério atua no cruzeiro das almas. Nem sempre um Exu que atua no cruzeiro atua no cruzeiro das almas. É algo bem comum. As pessoas já veem. Às vezes sei lá, tranca-rua das almas. Aí tu pergunta, quem é teu tranca-rua? Ah, não, meu tranca-rua é do cruzeiro das almas. Não, o cruzeiro das almas é uma coisa, o tranca-rua das almas, né, tem outra função, outro ponto de atuação, são 2 reinos diferentes, conjuntos, porque todo o reino da quimbanda se conecta. Né? Então você tem o cruzeiro da lira, cruzeiro das almas, cruzeiro da praia, cruzeiro, né, o das almas que seria aí, que você encontra no cemitério, mas você tem o cruzeiro das almas, que está ligado ao cruzeiro com as almas, e o cruzeiro do cemitério. Tá? Então tudo isso é importante a gente ver. Porque o cruzeiro que se faz presente dentro do cemitério, no meio, central, ele é o cruzeiro das almas. Agora, e as cruzes que estão em cima dos túmulos, que estão sobre a cabeça dos mortos? Cruzeiro do cemitério. Não é cruzeiro das almas. Então tudo isso é muito importante. Por isso que eu falo para vocês, a quimbanda, ela é um mar que às vezes a pessoa acha que sabe muito, mas ela só sabe uma gotinha dentro desse oceano. A quimbanda é um culto magnífico, que tem muito conhecimento. Eu poderia passar a noite inteira aqui falando sobre ponto riscado, e eu tenho certeza que eu não falaria metade daquilo que eu vivenciei e aprendi em relação ao ponto riscado, porque é algo muito profundo, né? Então você tem aí alguns elementos, como a cruz, que se a cruz ela tiver, né, cruz normal, cruzeiro, pode ser um cruzeiro dali, um cruzeiro da praia, pode ser o cruzeiro do cemitério, o cruzeiro da mata. Se tiver com um pedestal e o cruzeiro das almas, que é diferente do cruzeiro de cemitério. E você tem aí a cruz de cabeça para baixo, Exu ante a cristandade. Todo o espírito que trabalha na quimbanda, ele é anticristandade. E não que a cristandade seja ruim, tá? O catolicismo, não. Mas são espíritos que não abriram mão da sua cultura. Então, se tá para baixo, é um Exu aí anticristandade, ou até mesmo um Exu que está ligado ao cruzeiro, mas que o elemento dele é a terra, tá? Então ele pode querer representar a cruz para baixo, ou até mesmo uma cruz, mesmo que em pé assim no ponto para baixo, né? Abaixo, ali que pode, né, representar estar fincado
na terra. Então, para vocês verem, né? Pode ser um Exu, por exemplo, do cruzeiro da lira que está ligado à terra. Então, o Exu atua no cruzeiro da lira, mas ele atua na lira no povo do ouro. Olha aí, ó. Ouro está ligado à terra, porque o ouro vem da terra. Cruzeiro da lira. Então, ele está ligado ao cruzeiro da lira e ele está ligado aí à lira no povo do ouro. Então, esse cruzeiro ele pode estar mais para baixo. Alguém me perguntando quando tem flores e coração. Então, as flores, você pode ter a representação do povo da mata. Dentro do reino da mata, um dos povos, né, um dos 7 povos da Macaia é o povo das flores, que é o povo aí ligado à magia, as coisas das flores, tá? E nem sempre só rosa. Às vezes a pombogira ela pode estar ligada à mata, pode não estar ligada ao povo das flores, mas, por exemplo, cigana é bem comum você ter uma rosa no ponto riscado, porque as ciganas que traíam a sua tribo, elas recebiam uma rosa antes de serem queimadas. Então, pode ter essa representação aí. Tá? O coração, ele pode representar uma pombogira que está ligada a promover o amor, uma pombogira que gosta de fazer amarração, uma pombogira que ajudava as pessoas, quando viva, ajudava as pessoas a encontrarem o seu amor, né? Talvez uma terapeuta de casais, por exemplo, né? Quando viva, ou também de uma pombogira que foi traída, não teve sorte com o amor. Então você vai depender aí, como está esse coração. Esse coração tá lá, mas tem uma seta cortando, tem um tridente cortando, então você tem a alusão de um coração quebrado, de um coração cortado, que pode ser uma pombogira aí que morreu por amor, pode ser uma pombogira aí que morreu por traição, teve dificuldades no amor. Boa noite, Pai Caio, Mojubá, um amigo meu, Oganda aqui próximo. Então, alguém falou aí, coração ligado ao orixá Oxum na Umbanda. Então, não. Exu, nenhum espírito de Quimbanda tem nenhuma ligação com o orixá. Tá? Na Umbanda é diferente, eu não posso falar pela Umbanda. Mas dentro da Quimbanda, nenhum orixá tem nenhuma ligação com... nenhum Exu, desculpa, tem nenhuma ligação com o orixá. Então, vamos lá. Davi. Vejo, por exemplo, pontos específicos como do Exu Zé Pilintra. Pode ser usado, mas qual Zé Pilintra irá atender? Então, querido, você tem o ponto riscado base. Então, toda egrégora tem o seu ponto riscado. Você tem um ponto riscado base de Tranca-Rua. Você tem um ponto riscado base de Zé Pilintra. Você tem um ponto riscado base do Caboclo Sete Flecha. Você tem um ponto riscado base da Maria Mulambo, da Pombogira Cigana, que são os pontos que você encontra aí pela internet. Né? Você vê muito aí pela internet, nem todos estão corretos. Mas você tem os pontos bases, que é o ponto que representa aquela egrégora. Então, por exemplo, se eu vou fazer algum ebó, alguma oferenda, alguma positivação, né, alguma frente de Exu, algo do tipo, e o Exu pede que risque o ponto dele. Só que essa pessoa não é iniciada, ou seja, essa pessoa não sabe ainda, não foi visto ainda o ponto riscado do Exu tutelar dessa pessoa, da pombogira tutelar dessa pessoa. Então a gente vai riscar o ponto base e vai invocar aquele espírito que acompanha aquela pessoa. Agora, após iniciação, a pessoa vai ter o ponto riscado do espírito que acompanha ela. Cada ponto riscado é único, é como uma assinatura. Então não tem como existir ponto riscado igual ao outro. Não existe. É uma assinatura. Eu assino do meu jeito,
você assina do seu jeito, a outra pessoa assina do jeito dela. Então não existe esse lance de todos os espíritos com o mesmo ponto riscado. Vocês verem isso, corram porque é marmotagem. Falo mesmo. Pronto, falei, né? Pronto, falei. Nigunzue, William do Maré, Exu Maré, um conhecido aí, iniciado por um Tata Nganga, esqueci o nome do sacerdote dele, né? Tata Anderson, Nigunzue. Então, gente, você tem aí toda essa característica de ponto riscado, né? Falei bastante, mas vamos continuar. Falei da espiral, a ganga, né? A ganga, ela tem a sua limitação. Agora, dependendo da posição da ganga, pode atuar um espírito, né? Pode representar o espírito que atua no ar, atua na terra, ou um espírito que atua no ar e atua no mar, tá? Também tem essa representação. Você tem aí a ganga de dupla polaridade, tá? Que seria aquela ganga assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Mas eu acho que é possível vocês entenderem. A ganga de dupla polaridade. E ela fala realmente dessa polaridade. Eu não tô achando. Achei a caneta. Ela fala aí dessa polaridade. Tá? É assim, ó. Eu não sou bom em desenho não, tá? Ó, dupla polaridade, tá? Ela representa aí um Exu ótimo para inverter energia. Então, por exemplo, se é um Exu da Lira, do povo do lixo, que tem essa ganga de dupla polaridade, é o cara aí que vira todas as oportunidades ao seu favor. Se é um Exu do cemitério, com esse símbolo de dupla polaridade, é um cara ótimo para a cura, pois ele transforma a doença em saúde. Se é uma ganga dessa, no Exu da Macaia, é um Exu ótimo para trazer a cura. Tá? Às vezes a pessoa está com uma doença no pé, alguma coisa assim, ferida, alguma coisa do tipo. Um ótimo Exu para ajudar nesse caso. Então você vê aí também, por exemplo, um Exu de cruzeiro, dupla polaridade, está falando aí do sentido de trocar energia negativa por positiva. Se essa ganga de dupla polaridade ela se faz presente no povo da encruzilhada, é um Exu ótimo para trocar os caminhos, direcionar, né, tirar os caminhos ruins e colocar o caminho bom na sua vida. Se essa ganga se faz presente no ponto riscado de um Exu da praia, é um ótimo Exu também para colocar as coisas ao seu favor, mas principalmente para transmutar a energia de um comércio. Então é um cara ótimo aí para mudar. Às vezes o comércio está lá no fundo, né? Às vezes, né, a maré está baixa e aí você, com um Exu desse, você consegue encher essa maré. Então, para vocês verem, um símbolo em vários Exus, e dependendo da posição, os outros símbolos que estão juntos, ele pode trazer outros significados. Você tem uma outra ganga, tá? Que seria aí a ganga do inferno, tá? Que já é a ganga ao contrário, ela é assim, ó. Essa aqui é a ganga de dupla polaridade. Essa aqui é a ganga do inferno. Essa aqui, ó, que representa aí os Exus ligados ao inferno, ligado ao fogo. Também é ligado ao fundo, né, abaixo da terra. Tá? Então você vê uma ganga dessa do inferno, é um Exu ligado abaixo da terra. Pode estar ligado aos corpos? Ok, pode. Pode estar ligado às riquezas que você tem abaixo da terra? Ok. Pode ser um Exu ligado à mineração? Sim, com certeza. Pode ser um Exu que está ligado ao fogo, ao magma, ao interior da terra também. Então isso aí vai depender de outros elementos que levam nesse ponto. Vamos lá.
Então, o Davi falando que ele é da Umbanda e quando realiza um trabalho, vem alguns símbolos para ativar e dá muito certo. E sempre procuro entender, mas na Umbanda e Quimbanda são interpretações diferentes. Então, meu querido, se você faz parte da Umbanda, o correto seria você realmente se aprofundar dentro da Umbanda, dentro daquilo que faz na sua família. Tá? Cada família tem a sua verdade. O que eu estou expressando aqui para vocês é aquilo que é a verdade da minha família. Tá? Eu não sei se na família de outra pessoa isso se aplica. Não faço a mínima ideia. Ó, outro símbolo, Cruzeiro da Praia. Tá? É um símbolo não tão comum de você ver. Eu conheço ele porque meu Exu é do Cruzeiro da Praia. Ó, você vê o Cruzeiro com as ondas. Gente, me perdoe aqui que eu chutei aqui a tomada do ring light. Calma aí. Opa. Ih, deu mau contato aqui. Foi, voltou. Cruzeiro da Praia, tá? Esse aqui, ó. Cruzeiro da Praia. Agora, se você tem esse mesmo símbolo assim, ó. Cruzeiro. Mas você tem essas ondas separadas. Você tem aí um cruzeiro que de um Exu ligado também seria como o Cruzeiro da Praia, porque o reino da praia ele está ligado às águas, então aos rios e à praia. Mas nesse caso seria um Exu de rio, um Exu que estaria ligado ao Cruzeiro do Rio. Tá? Então, para vocês verem, como um mínimo detalhe muda. Ó, o Davi falou aí símbolo de lira. Ó, na minha família, esse aqui. Um traço com essas duas bolas no canto que faz várias alusões. Uma delas, a virilidade. Uma das coisas presentes no povo da lira. É um povo ligado ao sexo. Então você tem aí essa representação. Você tem essa ganga representando também essa questão do movimento financeiro, tá? Então você tem dois pontos com um traço no meio, então como se fosse duas encruzilhadas cercando aí uma praça, uma representação do tipo, tá? Mas em geral essa questão da virilidade, e quando a gente nos remete à virilidade do povo da lira, a gente nos remete à fertilidade, então a gente nos remete ao ganho financeiro. Tá? Então, cada elemento tem um significado. Você tem vários elementos de ponto riscado. Você tem alguns pontos riscados do povo da mata, por exemplo, que pode-se ter ondulações, que pode-se ter altos e baixos, como foi o caso do ponto que eu citei no meio da live. Então, cada um deles vai ter um significado dependendo daquilo que se apresenta no ponto riscado. Então todos esses elementos que eu mostrei para vocês aqui, alguns dos elementos, tá? Claro que não todos, nem perto disso, até porque eu não sou bobo nem nada, né? A gente sabe que o povo copia por aí. Tem muita gente que não tem capacidade de conhecer e acaba copiando, mas isso aí faz parte, né? O povo só copia aquilo que é bom. Então, você tem aí símbolos que podem mudar o seu significado de acordo com aquilo que está à sua volta. Foi o caso do cruzeiro, que eu falei para vocês. Então, vai de acordo com o conhecimento daquele sacerdote. Foi o que eu falei para o Davi, né, que na Umbanda tem alguns pontos têm significados diferentes. Não sei, nunca fiz parte da Umbanda, nunca fiz nada na Umbanda, tá? Nunca nem fiz camarinha, coroação na Umbanda, batizado, nunca tive nenhuma relação com a Umbanda, nunca mesmo. As relações que eu tive na minha vida foi com o Candomblé, culto de entidade Quimbanda e depois do Candomblé o culto Yorubá, tá? Então nunca tive contato com a Umbanda, então não posso te falar como funciona na Umbanda, tá? Mas eu sei que tem muito símbolo, por exemplo, se a pessoa vê, né, na Umbanda vê uma espada, né,
Ah, porque é um Exu ligado a Ogum. A gente sabe que na Quimbanda isso não existe. Né? Não existe Exu ligado ao Orixá. Até porque Exu não está atrelado a ninguém. Né? Exu não está atrelado a nenhuma outra força. Exu é ancestralidade. Se a gente parar para ver, o Exu e a Pombogira, ele vem antes de qualquer coisa na nossa vida. Por vários motivos. Um deles é, a gente vive na Terra onde esses espíritos já passaram recentemente. Então isso aí é algo que torna a força de Exu muito presente na nossa vida. Segunda coisa, antes do nosso Ori existir, a gente veio de um ancestral. Exu e Pombogira estão ligados a essa ancestralidade. Então, antes de existir o nosso Ori, a gente veio de um Ori já existente, que veio de outros Oris já existentes. Então, a gente vê aí a ancestralidade, que é a primeira a ser louvada sempre. Às vezes a pessoa faz iniciação de orixá, às vezes a pessoa toma bori, às vezes a pessoa toma obi, às vezes a pessoa toma ebó, faz limpeza, mas se ela estiver em dívida com o Exu e a Pombogira dela, absolutamente nada caminha na vida dela. Nada anda. Ela pode dar um boi que não vai andar, se ela não estiver bem com os ancestrais dela. Não adianta. Também não adianta ela estar bem com os ancestrais dela e não estar bem com o Ori dela, não estar bem com os orixás dela, porque quem cultua Quimbanda e tradicional ou candomblé tem que entender aí essa dualidade, a importância dessas forças na vida da pessoa. Quem cultua só Quimbanda, não. Quem cultua só candomblé, não. Mas quem cultua os dois tem que entender aí toda essa questão. Então, gente, essa coisa de ponto riscado eu acho que eu já falei bastante. Expressem aí a dúvida de vocês, que eu vou tentar responder. Quem tem as suas dúvidas, queira perguntar aí coisa de ponto riscado. Eu acho que eu já falei pra caramba, né? Sobre ponto riscado, sobre elemento. Eu falei que eu tava empolgado porque é um assunto que eu gosto. É um assunto que, graças a Exu, eu domino bastante. Estudei muito sobre o ponto riscado. Ah, uma coisa interessante de ponto riscado. Você vê em alguns pontos riscados, pirâmide. A pirâmide ela faz aí alusão aos elementos, né, a junção dos quatro elementos em um. Mas você vê também uma pirâmide, né, um triângulo para baixo. Ele representa aí o triângulo para cima ele representa o povo do fogo. Triângulo para baixo ele representa o povo da terra. O triângulo para cima com um círculo, o povo do ar. O triângulo para baixo, com um círculo não, desculpa, com um traço. Triângulo para baixo com um traço, ele representa aí o povo da água. Então, para vocês verem como cada um deles tem um porquê, né? Tem um significado. Então não é simplesmente você chegar lá na casa de artigos religiosos, olhar, nossa, que ferramenta linda, vou levar para o meu Exu. Não. Até mesmo quando o Exu pede, escolhe uma ferramenta para mim, que tem alguns Exus que pedem, não querem que faça com ponto riscado. Você tem que buscar uma ferramenta a ver com aquele Exu. Né? Porque se você tem um Exu que está ligado ao fogo, mas naquela ferramenta está falando ali que o Exu está ligado à praia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, por favor, até mesmo para você escolher uma ferramenta, caso o Exu peça, não é algo comum, tá? Não é algo comum. Normalmente o Exu ele pede, gosta muito que faça com ponto riscado, mas para toda regra existe a sua exceção. Então, alguns espíritos eles gostam que a pessoa escolha a ferramenta já pronta, né? A pessoa vá assim, e veja a ferramenta, mas precisa também ver se tem correlação, se tem fundamentação com aquele espírito. Até porque o assentamento, ele traz a representação e a força do Exu. Então você precisa ter algo que realmente representa o Exu. Até porque não teria sentido um Exu do fogo estar com os elementos da praia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assentamento de Exu também não é feito de lista pronta, tá? Então tudo isso tem que ser visto, tem que ser analisado, tem que ser consultado, tem que ter um ótimo oráculo de ossos, porque pro bagulho funcionar mesmo.
né? Buscar o ancestral, buscar nome, buscar tudo isso. É algo bem profundo, uma iniciação de quimbanda é algo que não é assim, ó, rápido. É algo que você trabalha muito. A ritualística mesmo é um dia. Agora, o restante, neguinho, você trabalha muito antes. Busca de terra, busca de elementos, busca da pedra, busca tanta coisa, folhas. Às vezes o Exu exige algumas folhas que é difícil de você encontrar. Teve um assentamento que eu montei aqui que o Exu queria folha de pau-brasil. Foi um sacrifício achar, até descobri que tem alguns pés de pau-brasil aqui na minha cidade. Peguei até algumas sementes para botar no meu caboclo. Então, assim, é sinistro. Assentamento de verdade dá trabalho. Não é simplesmente você chegar lá no Mercadão de Madureira, você compra 7 garfos, 7 óleos de Exu, 7 óleos de boi, 7 búzios, 7 moedas, que é a lista que o pessoal usa por aí. Um carvão coque, um enxofre, azogue, ideia, essa lista pronta que o pessoal tem por aí, né? Pega a pedra de qualquer canto, qualquer botequim da esquina você acha a pedra, pega, você escolhe lá a ferramenta que tu quer, ou bota na imagem, bota no alguidar, mata uma galinha, ou lava só numa cachaça e tá ali um assentamento. Não. Na quimbanda, pelo menos, não funciona assim. Todas as pessoas que eu vejo que tem um assentamento desse jeito, a vida não flui como deveria fluir, ou o Exu não está satisfeito como deveria estar. Tá? Outra coisa que não é comum na minha vertente, né, na minha família de quimbanda, selar assentamento na Tabatinga. Tá? É algo que também não é muito indicado. Na verdade, na minha família a gente não faz de forma alguma. Existem famílias que fazem e eu só respondo pela minha. Alguém perguntou se minha iniciadora, quando vai ter uma live com ela. Cara, difícil. Posso tentar ver isso aí. Mas é difícil. Uma, porque ela já é senhora, e segundo, que ela não é muito... Ela não curte muito essa tecnologia aqui. Agora, quem já veio aqui no tempo, já teve a oportunidade de conhecê-la. Inclusive, quem veio no último toque, teve a oportunidade, inclusive, de dar um abraço na Dona Figueira, que se fez presente no toque. Essa senhora magnífica. E também teve a oportunidade de conversar com Dona Cigana, que também se fez presente em sua festa. Então, quem veio, teve essa oportunidade. Quem não veio, perdeu. Mas tem próximas oportunidades. Eu vou até postar o próximo convite, que é dia 15 de janeiro. Homenagem aos caboclos. Mas eu vou postar ainda aí na página para todo mundo que quiser se organizar para vir. Então, galera, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa em relação ao ponto riscado, mas eu acho que eu já falei tanta coisa. Né? Então, o ponto riscado ele é essa identificação. Na minha família, ele normalmente visto pelo oráculo de ossos, então o sacerdote tem que estar muito preparado para isso. Eu tenho toda uma ritualística para isso. Né? Então, eu gosto de... quando eu faço listas para iniciação, eu gosto de fazer a lista na parte da manhã. Eu acordo, tomo meu banho, faço as minhas rezas matinais, né? Cuido dos orixás, venho, faço as louvações de quimbanda pela manhã todos os dias. Depois eu sento aqui no quarto de quimbanda, acendo um incenso, que eu adoro o cheiro de incenso. Relaxo, fico tranquilo. E sento para oracular com o oráculo de ossos, para ver ponto riscado, reinos, legiões e elementos que levam, porque é algo muito sério o assentamento do Exu. Então não é brincadeira, não é feito de qualquer jeito, não é sacralizado de qualquer jeito, ponto riscado não é de qualquer jeito, não é no achismo, eu acho que esse Exu atua assim, eu acho que esse Exu leva assado. Eu vi um ponto riscado lindo, vou botar esse ponto riscado no meu Exu. Não. Isso não existe. Pelo menos não na minha casa. Se existe em outra casa, aí é problema de cada casa. Agora, na minha casa, a gente tem muito trabalho para montar um assentamento que realmente a pessoa vai ter a força de Exu. Eu estou esbarrando aqui nesse ring light toda hora.
que a pessoa vai realmente ter a força de Exu, que a pessoa realmente... O negócio tá com mau contato aqui, gente. Que a pessoa realmente vai botar a mão naquele assentamento ali, vai sentir a força de Exu. Vocês me perdoem aí esse transtorno do ring light. Bom, que a pessoa realmente vai sentir ali que o Exu está presente naquele assentamento. E para você ter essa força de Exu ali é algo que dá muito trabalho, é buscar as folhas, se possível buscar as folhas na natureza. Algumas folhas você já não encontra mais, então você encomenda a folha, você reza a folha, você purifica a folha antes de você fazer a determinada ritualística do Exu para você sintonizar aquilo ali. Até mesmo o banho, ele todo preparado, ali para lavar os elementos do assentamento, cada Exu com a sua folha, cada folha com seu significado, tudo isso, cada elemento de assentamento, terras, o porquê que tem aquelas terras, porquê que é aquela ferramenta, porquê que é aquele ponto riscado, e por aí vai, né, gente? Cada Exu com a sua fundamentação, com a sua história, com o seu caminho, para que a pessoa tenha também o resultado na sua vida, chega ali no assentamento, invoque o Exu, coloca uma farofa, coloca uma bebida, acenda uma vela, e o Exu se faça presente ali, dando caminho, boa sorte, prosperidade, crescimento. Então o assentamento não é a moda vamos embora, como muita gente faz assentamento de qualquer jeito só para ganhar dinheiro. Não é assim. Não falo para vocês que eu faço de graça, não é isso que eu estou falando, até porque é muito trabalho. Quem está comigo sabe, a minha mãe carnal sempre vai comigo buscar as terras e sabe que às vezes a gente busca 50 terras, 60 terras, 70 terras, depende daquilo que o Exu ordena. A gente se mete em cada canto para buscar terra, para levar coisa de Exu. A gente vai para perto de estação de rádio abandonada, vai para o meio do mato, aonde não tem nem sinal de telefone. A gente vai para perto de presídio abandonado. Olha, é cada história que a gente passa, afunda o pé na lama. E cada coisa que a gente passa para macumba acontecer, porque quem vê aí na página tudo bonitinho, assentamento montado, nossa, que assentamento lindo, não sabe o sacrifício que dá. Quando a gente assentou o Exu secundário, da minha mãe, seu Zé da Mata, nossa, ele queria búzio da mata. Foi um sacrifício achar os búzios da mata, a gente achou. Tivemos que arrancar o búzio, estava preso na pedra, tivemos que sentar no chão, arrancar o búzio com a chave de roda do carro. Olha, é muita aventura que a gente passa. São ossos que a gente vai buscar, elementos, pedra. Às vezes o Exu quer a pedra dentro do lodo, ali no mangue, é horrível para entrar, aquela vegetação toda, aquelas raízes toda para cima. Então essa é a aventura que a gente vive. Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Essa aventura que a gente vive para ter realmente um assentamento que você vai botar a mão, que você vai falar aqui tem Exu, você vai soprar uma fumaça, você vai acender uma vela, você vai sacrificar um bicho, você vai soprar um marafo, e você vai se arrepiar, você vai sentir a força de Exu. E além disso, você vai sentir a mudança na sua vida, a prosperidade, o caminho aberto, a felicidade. Obviamente que com o seu trabalho junto, não só o trabalho de Exu, mas assentar Exu dá trabalho, tá, gente? Então não é algo assim vapt-vupt. Tanto que vocês veem que inclusive eu seleciono muito quem eu vou iniciar. Eu não tenho essa questão de querer iniciar todo mundo, porque eu sei que é um caminho muito sério, requer muita seriedade, requer muito trabalho. Quimbanda tem que ter disposição para fazer quimbanda, subir em morro. Se eu contar metade das coisas que eu já passei para vocês, uma vez eu fui... Aí, desligou de novo esse negócio. Acho que agora vai ficar. Não, ficou não. Uma vez eu fui no Cruzeiro, tem uma igreja aqui, que ela é num morro. Um morro íngreme pra caralho. E é horrível até de subir. Vou continuar com o ring light desligado, que ele tá com mau contato ali. Tá ruim. Então um morro muito íngreme. A Igreja dos Remédios.
é até próximo da minha casa. E lá tem um cruzeiro. E eu tinha que buscar uma pedra no cruzeiro. O Exu pediu uma pedra no cruzeiro da igreja. E é a única igreja que tem cruzeiro aqui, fora a igreja do cemitério. Como não era um Exu ligado ao cemitério, ele pediu aí o ocultar, né, a pedra desse cruzeiro da igreja. E a gente subiu lá para buscar essa pedra. Fomos de carro. Um morro íngreme. Do nada o freio do carro começou a não funcionar. Foi um sufoco. O carro começou a descer naquele barranco. Porque você subir mais para estacionar na porta da igreja. Só quem estava comigo, a minha mãe que estava comigo. Só quem estava comigo acredita. Aparece até filme. Aí eu tô descendo, apertando no freio, o negócio não para, o carro não para. Eu falei, meu Deus, vou varar lá na pista. Aí eu, nervoso. Falei, meu Deus, e rezando e chamando por Exu. Foi qual Exu? Eu acho que eu vou lembrar. Foi, o malandro do meu segundo iniciado, o malandro do Cleiton. Foi ele mesmo? Não. O malandro do Cleiton foi a pedra lá da Lapa, pedra vermelha com branco, que eu achei lá na subida do Morro Santa Teresa. Eu acho que foi o Tiriri, não, o Tiriri dele não. Foi de quem, gente? Tranca-rua, lembrei. Tranca-rua do Cruzeiro da Lira, do Reginaldo, um carequinha, que tem a foto aí na página. Tranca-rua dele, foi o tranca-rua dele, foi. Certeza, eu me confundi com o tranca-rua dele. Cara, quando chegou na porta da igreja, eu falei, ô seu tranca-rua, esse carro tem que parar. Eu pisei no freio, o carro parou na porta da igreja. O freio funcionou na porta da igreja, eu estacionei o carro. Olha, foi uma aventura, porque Exu, ele te testa 24 horas. Tranca-rua tava ali, será que ele vai até o final mesmo? Eu vou testar para ver o que ele é capaz de fazer por mim. Aquela adrenalina, eu com medo, porque ia descer a estrada e ia direto, o morro ia direto para a estrada. Mas Exu fez o teste, mas depois aliviou, a gente parou o carro. Depois eu fiquei um tempão subindo lá para fazer macumba com medo, do carro. Eu fiquei até com trauma. Até hoje eu subo lá com esse receio, mas nunca mais aconteceu, foi só nesse episódio. Mas é cada coisa que a gente passa, gente, para montar um real assentamento. Eu não estou falando isso para vocês por marketing, não. Quem veio aqui no templo viu que eu sou isso aqui. A Quimbanda, ela te exige isso. Você tem que ser autêntico. Eu sou verdadeiro. E eu não estou falando isso da boca para fora, não, porque eu estou aqui, diante de tantos Exus. Senão o Exu não ia me permitir viver tantas coisas boas. Como é que Exu vai abençoar um cara mentiroso? Não rola. Não tem como. Então, assim, a gente passa por cada aventura para a gente buscar realmente o axé do Exu. O Tiriri do Cruzeiro da Lira, que eu assentei, aí esse do meu segundo iniciado, ele pediu o emblema das 3 forças armadas: Marinha, Aeronáutica e Exército. Fui correr atrás disso, consegui com um coronel conhecido meu, comprei dele, os emblemas que ele tinha colecionado na casa dele. Então as coisas, quando o Exu quer, pode ser a coisa mais absurda que o Exu vai pedir. O negócio acontece. O negócio flui. Os 7 encruzilhadas de uma iniciada minha que eu assentei na hora que eu estava ali terminando o assentamento. Eu jogando e nada do Exu falar que está satisfeito, nada, tá faltando coisa no assentamento. E aí ele falou que ele queria 2 parafusos na linha do trem. E lá vamos nós para a linha do trem, que tem 2 linhas ferroviárias aqui. A primeira, estrada de ferro do Brasil, tá? Podem pesquisar aqui em Praia de Mauá, é onde eu moro. E a outra que ainda é ativa. Aí a gente foi lá nessa que é ativa e sinistro. Primeiro parafuso que a gente meteu a mão, soltou.
O outro foi até meu pai, meteu a mão, vrapo, soltou. Então é isso aí que a gente vive, essa aventura, é o Exu falar, vem, eu até postei, quem me acompanha há muito tempo sabe disso, que eu postei nos stories, falando sobre isso, né, postei o vídeo do parafuso. Então quem me acompanha há tempo, eu tenho 1 ano e pouco de página, já sabe dessa história. Então assim, a gente passa por muita coisa, a gente vai buscar muita coisa, a gente se aventura, pula muro, pula cerca, afunda na lama, tanta coisa que a gente passa, tanta coisa, corre de bicho, é mordido, picado por mosquito, vê cobra no mato. Olha, é tanta coisa que a gente passa, que a gente bota a nossa vida em risco por Exu. Nunca acontece nada de ruim porque Exu ele tá ali guiando. Ele vai te testar, ele vai ver até onde tenha a tua fé. Pedra na porta do Ministério da Marinha, a gente já pegou também. Um monte de soldado da Marinha olhando pra minha cara, tudo armado. Então assim, são essas coisas, né? O meu tranca-rua pediu bala de arma do exército. Eu consegui, né? Os cartuchos. Isso é coisa que não era nem pra eu falar em live, né? Mandar caô não. Até porque já nem tava lá dentro. Então, são coisas que a gente passa, são coisas que a gente vivencia, elementos que a gente busca. A rainha do cabaré, que a gente, né, da minha tia, pediu bebidas dentro do cabaré e lá fomos nós buscar. São algumas coisas que a gente vai vendo, que vai surgindo, que vai aparecendo no caminho, né? Quando eu fui remontar as coisas do meu caboclo, ele pediu um crânio, a gente achou um crânio na mata de porco selvagem, que está no assentamento dele até hoje. Então assim, a gente vai buscando, a gente vai atrás dos elementos que vão realmente trazer a força de Exu, vão trazer a representação desse assentamento. Então a gente encontra a faca, olha, muita coisa que a gente encontra na rua. Encontrei o punhal, esse punhal de prata, eu já postei a foto dele, que eu encontrei na rua, né, quando eu cheguei em casa, Dona Mulambo virou e falou que era dela, né, que era, né, em outra cabeça, né, da egrégora de Mulambo, não a minha Mulambo, mas que era, né, de uma Mulambo que ela quis. Então assim, gente, é muita coisa que a gente passa, é muita coisa que a gente busca. A Quimbanda é aí, esse pé no chão, essa raiz. Então quem não tem disposição para entrar na mata, ser picado por mosquito, buscar folha, ser lanhado... Olha, eu tô todo marcado, isso aqui da festa da cigana, ó. Todas essas marcas aqui, ó, ficou marcado, ó. Vocês estão vendo? Então essas marcas aqui no meu braço, ó. Isso aqui, ó, aqui, meu braço todo lanhado. Isso aqui foi uma folha chamada unha de gato, que eu fui entrar para pegar a folha de dendezeiro na festa da cigana para decorar aqui. Quando eu puxei o dendezeiro, veio um monte de unha de gato no meu braço e ficou todo ferrado. Mas é isso aí, a gente tem que estar disposto, ó. Eu tenho uma cicatriz aqui no dedo que eu machuquei, ó. Ó, ficou a cicatriz, estão vendo? Acho que não tá focando não. Aqui, ó. Também buscando as coisas. Então, são coisas aí que a gente vivencia, né? Exu, Quimbanda, você tem que vivenciar. Você tem que buscar se aprimorar. Você tem que buscar se desafiar. Exu, ele vai te desafiar a todo momento. Ter a prosperidade de Exu não é fácil. Porque ele vai te desafiar a todo momento, porque Exu, ele quer os melhores. Exu, ele quer os mais fortes para representar ele. Então não é uma caminhada fácil, mas que você tem que estar disposto a isso. Bom, gente, eu vou finalizar a live por aqui. Espero ter esclarecido bastante sobre ponto riscado. Certas coisas eu não posso me aprofundar muito, até porque requer outros conhecimentos, outras coisas que eu não posso estar revelando aqui em live. Mas eu acho que dentro do que eu falei, tudo aqui de Quimbanda, eu espero que seja bom para vocês, que seja para somar para vocês,
Quem não pegou a live desde o início, assistiu a live agora no finalzinho, volta lá no feed que você vai encontrar a live gravada. Quem está assistindo a live depois de gravada, agradeço também. Que essa semana que se inicia possa ser de vitórias, que Exu possa sempre ir na frente, buscando a fartura, buscando a boa sorte. Quem curte aí, quem comemora o Natal, eu particularmente comemoro, mesmo não sendo católico, mesmo sendo quimbandeiro, mas é um propósito aí como qualquer outro feriado, para você se reunir com a família, né, jantar, rir, brincar. Eu acho que isso aí não tem a ver com a religião, mesmo a gente não professando isso, sendo quimbandeiro, né, é mais uma desculpa, né, para a gente se reunir. Então quem curte aí Natal, um bom Natal para vocês. Na próxima segunda-feira eu tô de volta aqui com live, toda segunda-feira, não vou parar, mesmo ao meio da minha folga não vou parar. E é isso aí, gente. Agradeço a todos vocês por assistirem a live, quem assistiu do início ao fim, que Exu possa sempre abençoar a vida de vocês com saúde, com prosperidade, com caminho aberto. E lembre-se, o caminho ele nem sempre é fácil, nem sempre a sua vida vai ser mil maravilhas, mas com Exu ao seu lado, a sua vida se torna mais leve, a sua vida se torna mais feliz, a sua vida se torna mais próspera. Então tenha Exu ao seu lado para que você tenha a boa sorte, a felicidade e a prosperidade na sua vida. Seja realizado como pessoa, como profissional, como familiar, que é uma sensação magnífica. Foi como eu falei no texto que eu escrevi ontem. Eu acho que se tudo acabasse hoje, eu só teria a agradecer por tudo aquilo que Exu me proporcionou. Então agradeçam por tudo que Exu concede na vida de vocês. E se está difícil, busca tornar mais fácil. Seja otimista, faz ebó, faz macumba, faz oferenda, vai tirar consulta com Exu, vai buscar melhorar. Agora, não pare, porque a vitória ela é certa. Se hoje eu estou aqui diante de uma live que, pelo que eu vi aí, entrou mais de 200 pessoas na live, é só que eu estou vendo aí de sobe e desce de gente, eu vou ver agora quando finalizar. Se hoje eu estou aqui diante de vocês sem um óculos, se eu estou diante de vocês feliz, é porque eu acreditei na força de Exu, eu acreditei na força de Dona Mulambo, e ela e toda a quimbanda, todos os orixás acreditaram em mim mesmo quando eu não acreditava. Então não pare. A constância, a resiliência, a resistência te leva ao futuro. Então, independente do que você sonhe, pense nesse futuro com prosperidade, com um sonho realizado, e pense nesse futuro com felicidade. Projete no seu uri essa felicidade para que você tenha sucesso na sua vida. E ter sucesso na sua vida não é só ser bem sucedido financeiramente, ter um senhor carro e uma senhora casa, não. Ter sucesso na vida é você ser feliz sem explicação. É você se olhar no espelho e falar, porra, eu sou feliz pra caralho com tudo aquilo que Exu me dá, com tudo aquilo que eu tenho na minha vida. Então, sejam pessoas de sucesso. Exu é capaz de levar qualquer pessoa ao sucesso. Então, se você está sem sucesso, busque a força de Exu. Nigunzue Quimbanda, Nizara, Exu. Até a próxima. Mojubá a todos. Próxima segunda-feira eu estou aqui com um tema interessante. Uma ótima noite para todos e até a próxima live.